Nessa temporada, o Criciúma conquistou, enfim, o seu tão sonhado objetivo, o acesso para a Série A do Brasileirão. Mas antes de chegar ao ponto de poder tirar uma onda com Avaí, Figueirense e Chapecoense, o clube viveu um dos piores momentos da sua história, o rebaixamento para a Série C em 2019. A temporada seguinte, em 2020, também foi de sufoco para o torcedor do Criciúma, que viu seu time escapar por um pouquinho na última rodada do rebaixamento para a Série D. 2021, o ano que marca o início da retomada do Criciúma, começou da pior maneira possível. Derrota para o Avaí na última rodada do Catarinense e rebaixamento para a segunda divisão do estadual pela primeira vez na história. No mês seguinte, em maio daquele ano, a solução foi repatriar um ídolo, Paulo Baier, que iniciava naquele momento a sua quarta passagem pelo clube, a primeira como treinador. Responsável por reformular completamente o elenco, conquistar uma vaga improvável, as oitavas de final da Copa do Brasil e colocar o time no quadrangular final da Série C, o Paulo Baier não durou muito mais do que isso no comando e foi demitido logo na primeira rodada da segunda fase, depois de um empate contra o Paysandu. Quem assumiu a bronca foi o Cláudio Tencati, outro personagem fundamental na reconstrução do Criciúma. E na última rodada do quadrangular, contra o mesmíssimo Paysandu, o Tigre venceu fora de casa e contou com a vitória do Ituano para cima do Botafogo da Paraíba para, enfim, conseguir o acesso para a Série B. Em 2022, o Criciúma chegou bem perto. Fez um primeiro turno muito bom, a ponto de ver o G4 bem de pertinho. E até mesmo na 35ª rodada, só 5 pontos separavam o Tigre da elite do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Só que o acesso não era o único objetivo da temporada, não. O time do Cláudio Tencati precisava, de qualquer maneira, chegar à primeira divisão do campeonato estadual. E aí então, sem muito susto, chegou à final, garantiu a classificação e na decisão bateu o Atlético Catarinense e ergueu o título. De volta à elite do estadual, o Criciúma precisava mostrar quem estava adormecido, mas voltaria a mandar no futebol de Santa Catarina. A classificação contra o Avaí nas quartas de final foi para lavar a alma. 28 cobranças de pênalti, até que o Natanael perdeu. E ele, Marcelo Hermes, na 30ª cobrança, colocou dentro da casinha para delírio da Muralha Amarela. Nem mesmo a final contra o Brusque, em que o Criciúma ganhou tanto a partida de ida quanto a partida de volta, foi tão emocionante. Mas é claro, o título foi fundamental para carimbar uma ótima campanha do Tigre no Catarinense e também tirar do torcedor aquele grito de é campeão que estava entalado e não vinha há 10 anos. Assim como tinha sido em 2022, o Criciúma começou essa Série B bem consistente. 5ª melhor campanha do primeiro turno, com direito à 3ª melhor defesa. Mas até um certo momento, 2023 se encaminhava para ser mais um ano de quase pro Criciúma. Até porque, passadas 30 rodadas, o time do Cláudio Tencati vinha de 2 derrotas consecutivas para Atlético Goianiense e Juventude, 2 adversários diretos na briga pelo G4. E com isso, o Tigre se viu longe da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro, 5 pontos atrás. E foi justamente na rodada seguinte, contra o então líder e futuro campeão Vitória, que o sonho da retomada se tornou realidade. Dos pés do Éder, que não só foi o artilheiro da Série B pelo Criciúma, mas também da temporada. O homem que cravou contra o líder e fez a torcida respirar aliviada. Alívio esse que durou literalmente até a rodada seguinte, quando o Criciúma recebe a Chapecoense, time que não ganhava há 7 jogos na Série B e cometeu o crime em pleno Heriberto Wilson. Depois disso, só mesmo um milagre para colocar o Criciúma de volta na Série A. O time estava a 4 pontos de distância do G4 e pior do que isso aí,
quase metade da tabela da Série B lutava pelo mesmo objetivo. A próxima parada era duríssima, contra o CRB em Maceió, onde o Galo não perdia há 5 meses quase, até que o Claudinho meteu o gol da vitória também aos 5 minutos do segundo tempo. A chance do Criciúma voltar pro G4 depois de 8 rodadas apareceu no jogo contra o Sampaio Correia. E aqui sem mistério nenhum, tá? O Tigre amassou do primeiro até o último minuto do jogo. Depois do Igor, Arilson e Claudinho fecharam a conta. A muralha amarela estava armada para receber o ABC, lanterninha da Série B e naquela altura o segundo pior visitante dentre todos os times do campeonato. Era jogo para 5-0, isso pelo menos antes da bola rolar. Até porque depois que o Éder fez o gol, o malandro teve bola na trave do ABC, bola na trave do Criciúma e no fim das contas ficou por isso mesmo. 1-0 pro Criciúma, vice-liderança garantida e o time tava a 1 ponto à frente do Sport, que era o primeiro time fora da zona do G4. As chances de título foram embora no 1-1 contra o Guarani, mas tudo bem, até porque o Criciúma mostrou maturidade, um time que não se abalou jogando fora de casa contra um time cascudo, um time difícil de ser batido. O gol saiu dos pés dele, Arilson, com assistência de Felipe Mateus. O 9º passe para gol do Felipe Mateus, outro grandíssimo personagem, o maior garçom do Criciúma nessa Série B. Entrando na penúltima rodada, o panorama era o mesmíssimo. O Criciúma tinha 1 ponto de vantagem para o primeiro time fora do G4 e, como sempre, pôde contar com o apoio incondicional da sua torcida, que lotou o Heriberto Wilson e empurrou o time do primeiro até o último minuto. E a festa foi inesquecível, quase tão inesquecível quanto o Éder, autor do primeiro gol contra o Botafogo de Ribeirão, e até mesmo Felipe Mateus, que cravou o segundo. E por último, mas não menos importante, um cara que vai ser lembrado para sempre na história do Criciúma, Felipe Viseu, o autor do gol que carimbou a vaga do Tigre de volta à Série A depois de 9 anos. De Paulo Baier até Cláudio Tencati, do torcedor que viu o time quase chegar no fundo do poço, na Série D, e hoje pode comemorar a merecida volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todos vocês merecem muito esse momento. E eu tô achando aqui que eu mereço seu like, né?